Vem, fala para ele, Deus tem mais para você aqui nessa noite. Meu Deus, irmãos, nós... Oh, meu Deus. Há uma glória de Deus sobre essa casa aqui. Há uma glória de Deus. Ontem, eu tenho vindo para cá todos os dias, ainda estamos trabalhando, tem muita coisa para fazer aqui no prédio ainda. E ontem de manhã acordei. Eu acordei, eu fui dormir tarde, eu falei, não, vou dormir até umas 8 horas. E depois eu vou lá para a igreja trabalhar. Aí eu acordei, olhei a hora no telefone, era 8h10. Acordei, levantei, escovei os dentes, tomei café, disse, eu vou para a igreja. Aí quando eu olho a hora novamente, era 6h30 da manhã. Eu falei, como é que pode isso? Eu olhei a hora, era 8h10, que agora já ainda é 6h30. Não me pergunta, irmão. Não sei, eu sei que eu precisava vir para a igreja. E aí eu vim para cá trabalhar durante a manhã. Não consegui trabalhar, irmão. Cheguei aqui, comecei a orar com o Senhor. Quando eu olhei a hora, já tinha passado toda a manhã. E uma glória do Senhor aqui sobre nós, uma visitação do Cordeiro sobre nós. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós precisamos intensificar o que eu preguei domingo. Talvez aquela mensagem não foi tão clara para vocês, porque é o único que pode revelar o amor dele por completo, é Ele. É Ele que pode plenamente manifestar e revelar o amor dele para vocês. Mas esses últimos dias são dias que nós precisamos intensificar o nosso amor por Jesus. Nós precisamos intensificar o que nós sentimos por Ele. Nós precisamos manifestar isso de uma forma física, o que nós sentimos por Ele. O amor que você tem por Deus, quer saber? O amor que você tem por Deus não é o bastante. Não é o bastante. Você precisa se apaixonar mais por Ele. Pastor, e como é que eu me apaixono mais? Tendo mais intimidade por Ele. Você que é casado, se você não tem intimidade com a sua esposa, com o seu marido, aquele amor vai diminuindo. Mas a intimidade fortalece o amor de vocês. Que isso é a dádiva do casamento. A intimidade é um fortalecimento. Com o Senhor não é diferente, é a mesma coisa. Vocês precisam intensificar a intimidade com o Cordeiro. Intensificar a intimidade com o Senhor, para que Ele possa manifestar o amor dEle dentro de você. O amor dEle por completo, nos seus ossos. Ah, meu Deus, quando a glória do Cordeiro vem, irmãos, você vai sentir algo mais do que o poder dEle. Existe algo que você sente mais do que o poder dEle. Quando a glória do Cordeiro vem, você sente o amor dEle sendo manifestado sobre você. O amor dEle sendo manifestado sobre a sua vida. Quando a glória dEle vem. E quanto mais glória vem sobre mim, mais amor é derramado sobre mim. E quanto mais amor do Cordeiro é derramado sobre mim, mais eu amo Ele. Porque é o próprio amor de Cristo, que faz eu amá-lo sobrenaturalmente. É o próprio amor dele em mim que faz eu amá-lo sobrenaturalmente. É o amor dele em nós. É o amor nele em nós. Quanto mais unção e mais poder você tem no Espírito Santo, quanto mais poder Deus te dá, mais você manifesta esse poder. Quanto mais unção, pastora Aurélia, Deus te dá, mais você manifesta unção. E quanto mais Ele manifesta o amor dele sobre você, mais você manifesta esse amor. Então, esses dias, irmãos, a minha oração é essa: é intensificar isso para vocês. A nossa missão esses dias é intensificar isso.
vocês serão o que a liderança de vocês é. Vocês receberão o que a liderança de vocês imparte sobre vocês. Vocês receberão o manto que está sobre essa casa. Vocês receberão o manto que está sobre o seu líder. Hoje eu tenho um líder. E o meu líder, ele é apaixonado por Jesus. Eu também sou apaixonado por Jesus. Meu irmão. E você vai se tornar apaixonado por Jesus. Você vai se tornar. Eu sei que nem todos aqui ainda conhecem o Senhor na sua plenitude. Eu sei que nem todos aqui entendem isso que eu prego ainda, irmão. Mas se você crê nessa palavra que eu estou pregando para você desde domingo passado, se você crê nessa palavra, você será despertado e você entrará nesse lugar no Senhor, não mais atrás do poder dele, mas atrás do amor dele. Porque o amor dele, irmãos, é inexplicável. A glória dele, o amor dele quando vem é inexplicável. Pastor, essa vontade de ficar no chão, de chorar, de gritar, isso é a glória dele, isso é o amor dele sendo manifestado sobre você, é a misericórdia dele sobre você, é a misericórdia sendo manifestada. A graça é o favor imerecido, é algo que você não merecia e você recebeu. Essa é a graça. Você não merecia e recebeu. A misericórdia é o contrário. Era algo que você merecia, mas você não recebeu. Isso é a misericórdia. Porque o que você merecia era o juízo, era a condenação, era o inferno, era a morte. Era isso que você merecia, era isso que eu merecia. Mas nós não recebemos isso. Isso é a misericórdia dele. Isso é a misericórdia do Altíssimo. E todos os meses, quando nós nos reunimos aqui, diante da mesa do Senhor, nós lembramos dessa misericórdia. Esse é a maior manifestação e maior atitude de amor que Cristo já fez pela igreja. É isso aqui, ó. É o sacrifício dele. Por isso que todos os meses nós ceamos. Por isso que nós sempre ceamos. Quando nós ceamos, nós lembramos esse amor que foi manifestado. A glória do Cordeiro, irmãos, esse amor dele. Existem algumas chaves, alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus que aprenderam o caminho primeiro e vão. Vocês têm um privilégio aqui. Sabe qual é o privilégio de vocês? Vocês têm aqui nessa casa homens e mulheres que aprenderam o caminho e abriram o caminho para vocês. Homens e mulheres que abriram o caminho para vocês entrar, para vocês passar nesse lugar. Quando eu digo que homens e mulheres abriram o caminho para vocês, eu digo isso porque nós passamos essa experiência. Nós não tivemos líderes que pudessem nos guiar nesse manto de oração, que pudessem trazer os ensinos que nós precisamos para crescer espiritualmente. Nós não tínhamos essas pessoas. Nós precisamos, irmão, foi preciso a gente desbravar isso sozinho. Nós precisamos desbravar o sobrenatural de Deus. Desbravar. Hoje em dia você entra no Instagram, você vai ver lá centenas e centenas de pessoas no Instagram, no YouTube, cada um sendo um coach da fé, cada um ensinando sobre avivamento. Isso é muito perigoso. Pastor, isso é bom, mas é muito perigoso. Eu vi muitas pessoas, eu vi com os meus olhos, muitas pessoas que iam para a internet, ensinar sobre avivamento, pregar sobre avivamento, cobrando centenas e milhares de reais por um curso, e aquelas próprias pessoas manifestadas por demônios. Eu vi com os meus olhos. Eu vi isso com meus olhos. Pessoas que vão para a internet. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Mas também, glória a Deus que tem uns ruins, mas também tem uns bons, os verdadeiros. Amém? Tem os verdadeiros. E glória a Deus por isso. Só que no nosso tempo era difícil. Não tinha. No nosso tempo não tinha.
Não tinha no YouTube, Instagram, essas coisas. Não tinha. Quando a gente encontrava o primeiro que eu tive contato foi através do pastor Carlos, um apóstolo, não vou citar nomes, já não está mais vivo, já faleceu. E sabe como é que a gente aprendia? Era por áudio. Ele enviava áudio. Ele enviava áudio e a gente aprendia por áudio. Depois que veio, né, o YouTube e tal, essas coisas. E a gente teve que desbravar, caçar. Maria José, ela chegou a ser do FBI. Porque ela encontrava algumas coisas assim, meu Deus, que eram umas pérolas. Até hoje ela é do FBI, desbravando isso aí. Mas esse tempo difícil que a gente teve para encontrar homens de oração que nos ensinasse sobre algo sobrenatural, é porque era algo que o nosso espírito estava pedindo. A gente sentia falta de algo. Eu quero algo. Eu sei que o Evangelho de Cristo não é só isso aqui, não. O Evangelho de Cristo é mais além. Deus tinha mais algo além do que isso aqui. E quando eu comecei a sentir isso e buscar esse Evangelho de avivamento, a nossa igreja era dentro dos matos, lá na Praia do Sol, dentro dos matos, mato mesmo, mato, sítio, uma casa aqui, outra acolá, outra ali, outra acolá. Na frente era um terreiro de Ubanda, atrás era um candomblé, do lado era um bar. Dentro da casa que a gente fazia, o marido era alcoólatra, a gente fazia um culto e o marido escutando um paredão. A gente lá dentro daquele mato, à luz de um poste que clareava, mas o Senhor trazia um derramar da glória sobre aquele lugar. Existia um derramar da glória daquele lugar que não tinha em outro lugar, irmão. Quando eu digo assim que tinha em outro lugar, claro, não tinha, que eu conhecia, não tinha, que eu conhecia, tinha sim, mas eu não conhecia, mas que eu conhecia não tinha. Eu não conhecia ninguém que ensinasse sobre aquilo. A gente orava em línguas, a gente pegava as pessoas e dentro de mim o Espírito, por revelação, falava para mim: ora em línguas sem parar. E eu começava a orar em línguas. Eu pegava as pessoas, ia para o monte e falava assim: ó, a gente vai orar aqui 40 minutos em línguas. E as pessoas não sabiam como é que era aquele negócio de orar em línguas. E eu começava orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E as pessoas que estavam em nossa volta ali começavam também a fazer isso. Eu vou voltar aqui nesse testemunho, mas eu quero que você entenda isso aqui. Hoje você tem pessoas que aprenderam o caminho. Esse caminho que nós estamos ensinando a vocês, de se apaixonar por Cristo intensamente. Esse caminho da oração, do manto, da consagração, do jejum, da santidade, são caminhos que nós estamos ensinando a vocês. Se vocês forem nesse caminho, vocês vão fazer parte de uma igreja do avivamento. Se vocês seguirem esses padrões, aqui que nós chamamos, que não são padrões humanos, são padrões celestiais. Se vocês seguirem esses padrões aqui, irmãos, não tem como você dar errado. Não tem como você fraquejar na sua fé. Você só fraqueja na sua fé se você quiser. Porque nós temos ensinado o caminho para vocês. Esse caminho aqui da excelência, é isso. E para que a gente possa viver esse derramar da glória de Deus, nós precisamos intensificar. Quarta-feira passada, quem estava aqui no culto, eu estava aqui na oração e o Senhor falou para mim assim: é tempo de vocês transicionar em oração. É uma transição. É tempo de vocês transicionarem em oração. O que é transicionar em oração? Isso aí. Se você ora 40 minutos, você vai precisar orar 1 hora agora. Mas se você já ora 1 hora, você precisa orar 1h30. Se você já ora 1h30, você precisa orar 2. Se você só ora 2 vezes na semana, você precisa orar todos os dias. Transicionar na oração. Irmãos, imagina como se fosse um trem passando, ó. O trem está passando. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês precisam transicionar. Aqueles que transicionam, entram nesse trem. Quem não transiciona, continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar. Pastor, mas é porque eu sinto dificuldade para orar. Eu sinto dificuldade para transicionar. Qual é a sua dificuldade?
A sua dificuldade é porque você não consegue orar sozinho? Sozinha? Qual é o conselho que eu dei aqui uma semana atrás? Vocês precisam de quê? Pessoas que orem com você. Hoje a tecnologia está aí. Hoje você não precisa mais estar fisicamente com alguém para você orar. Você pode orar, você aqui, outra pessoa no Japão, vocês estão orando junto. É assim ou não é? Sim ou não é? Você precisa estar em oração, transicionar. Porque é isso que essa casa vive e nós pregamos, é isso. Eu posso colocar a pastora Maria José para pregar aqui hoje, ela vai pregar sobre isso. Se eu botar o pastor Carlos, ele vai pregar sobre isso aqui. Botei pastor Aurélia quarta-feira, isso aqui. Qualquer um aqui que eu botar aqui, ó, que ministra aqui, irmã Aline, qualquer um aqui, vai pregar sobre isso. Por quê? Porque é isso que nos move para o sobrenatural. É isso aqui, irmão. É oração, transicionar em oração. Aí voltando agora para o testemunho. A gente ia lá para o monte e começava a orar em línguas. 40 minutos, 1 hora. Então orava. Quem é dessa época é só minha esposa e Natália. Depois foi chegando mais alguns irmãos. Depois chegou a irmã Maria. Depois chegou a irmã Vandez. Mas na época do monte, quando a gente começou, era só as duas primeiro. E a gente ia para lá e começava a orar. Orava. Alice era pequenininha. Alice era tamanho de Aissa. A gente orava. Eu impartia, irmão. Ninguém nunca tinha me ensinado sobre impartição. Não sabia nem o que era impartição. E eu pegava a Alice e orava por ela. Dizia: Senhor, derrama a tua glória sobre essa criança agora. Toda a unção sobre ela. Já subindo sobre ela. Aonde ela tocar, Senhor Deus, que a glória venha sobre a vida dos irmãos. Aí a Alice desse tamanho, ela ia nos irmãos. Quando a gente olhava, estava todo mundo no chão, no barro, lá no monte. Pessoas que nunca tinham visto algo na internet parecido. Porque a gente estava desbravando e o Senhor estava nos ensinando. A gente, irmãos, meu Deus do céu, isso aqui, eu lembrei agora do testemunho que orava em línguas. David Robson, o Senhor falou para ele assim: David, você acidentalmente conheceu a fonte do meu poder. Acidentalmente, porque David Robson, ele começou a orar em línguas. Ele saiu do trabalho, ele orava 8 horas em línguas. Porque ele falou assim, ó, Deus me chamou para ficar com ele e tal. Vou resumir, vou correr, mas não vou contar detalhadamente não. E ele foi para o Solto para orar numa igreja. No primeiro, ele foi para ali para passar 8 horas em oração. 8 horas. Ele orou 15 minutos, não tinha mais o que falar. Ele orou pelo pai, pela mãe, pelo sobrinho, tal, intercedeu. 15 minutos, acabou as palavras. Não tinha mais o que ele falar. E eu falei: agora, não tem mais o que eu falar. Vou falar o quê? Ele falou: já que não tem mais o que falar, vou ficar aqui orando em línguas. E ele ficou orando em línguas. Aí essa igreja que ele orava ficava perto de uma fábrica. Aí tinha certo horário que tocava a campainha lá na fábrica, que era para os funcionários, no intervalo dos funcionários. Aí quando tocava a campainha lá na fábrica, era o intervalo dele também. Era um prédio abandonado e tocava a campainha. Não era um soltão da igreja? Aí estava lá. Quando tocava a campainha, era o intervalo dele. Tem intervalo, ia lá beber água, depois voltava para o segundo turno. 8 horas. Até que aconteceu um sobrenatural, milagres. O Senhor usou ele em curas, poderoso. Que ele ficou assim: Senhor, o que é que está acontecendo? O Senhor falou assim: você descobriu acidentalmente a fonte do meu poder. Diga: oração em línguas. Oração em línguas. E hoje vocês estão aprendendo sobre isso aí. Hoje estão aprendendo sobre isso aí. A oração em línguas, irmãos, ela é algo assim muito maravilhoso. Mas por muito tempo a oração em línguas, ela foi oprimida dentro da igreja. E ainda hoje é. Em muitas denominações hoje a oração em línguas ainda ela tem uma resistência, ela é oprimida mesmo. Existe uma grande resistência, irmão, sobre a oração em línguas.
E esse dom, irmãos, ele é uma ferramenta celestial, poderosa. A oração em línguas. Comigo, a oração em línguas é uma ferramenta celestial, poderosa. E por ela ser uma ferramenta poderosa, ela é um dos dons mais perseguidos, é a oração em língua. É mais perseguido que o dom de cura, o dom de profecia. O dom de línguas, ele é mais perseguido do que qualquer um desses aí. Existe uma grande resistência. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 12. A gente vai correr aqui contra o tempo. Hoje a gente tem pouco tempo, o nosso tempo está apertado. Nós vamos já cear. 1 Coríntios capítulo 12. Vai ser rapidinho a mensagem hoje. Prometo para vocês, a gente vai cear. Ah, meu Deus do céu. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Oh. Ah, Espírito Santo da verdade, Pai. Nós amamos a Tua presença, Cordeiro. Nós amamos a Tua presença, Cordeiro. Vamos ler logo capítulo 14. Bota o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Coloca para mim o versículo 27. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3. E por sua vez, haja um intérprete. Agora volta lá para capítulo 12, 1 Coríntios 12. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deixa eu começar aqui falando para vocês. O dom de línguas, ele foi reprimido muito tempo dentro da igreja por alguns fatores. Primeiro, um fator diabólico, um domínio de Satanás mesmo, para que a igreja não acesse esse dom, para que a igreja não acesse a oração em línguas. O diabo, ele faz isso, ele age dentro das igrejas. Você acha que não? Ele age. Tem, irmãos, tem igrejas que Jesus não está dentro, tem igrejas que o Senhor está por fora. Lembra lá das igrejas da Ásia? O Senhor falou para uma das igrejas lá, não lembro se falou de Ceia, falou assim, tu a porta e bato. Se ele estava à porta, ele estava por dentro ou por fora? Ele estava por fora, ele não estava por dentro daquela igreja, ele estava pelo lado de fora daquela igreja. O diabo, irmãos, ele hoje, o plano dele não é mais tirar alguém da igreja, não. Você acha que o diabo quer tirar alguém da igreja? O diabo não quer tirar ninguém da igreja, não. O diabo quer fazer essa pessoa se perder dentro da igreja. Ela quer enganar as pessoas dentro da igreja. E sabe como é que elas conseguem? Elas conseguem, primeiramente, se é uma igreja séria em Cristo Jesus, uma liderança séria que anda em santidade, e o diabo não consegue acessar a liderança, ele vai acessar os mais fracos. Aí vai trazer espírito de maledicência, vai trazer contenda, rebeldia, vai trazer espírito de rejeição e tantas outras coisas. O diabo se infiltra no meio da igreja. O diabo se infiltra. Sabia disso?
Fica sabendo? E tem igrejas que o diabo, ele influencia a liderança da igreja. Eita, o senhor pegou pesado agora. Tem igrejas, irmãos, que líderes que não andam em santidade, que não vigiam, que buscam seu próprio ego, que vivem uma vida apenas por status, que engana o povo por causa do dinheiro do povo. Isso aí, irmãos, são pessoas que já estão debaixo do domínio de Jezabel, num sistema controlador. Pessoas que se venderam. Um líder que ele se vendeu a Mamon, ele é controlado pelo Mamon, ele é controlado por Jezabel. E o que acontece quando ele é controlado por Jezabel? Ele acaba controlando a igreja, controlando as pessoas, manipulando as pessoas. É isso que acontece. É isso que o diabo faz. Jezabel, irmãos, o espírito de Jezabel não é um espírito de prostituição que quer roubar o seu marido. Jezabel, ela é um espírito controlador. Ela controla, ela quer controlar os profetas, ela quer controlar a liderança, ela quer controlar a igreja. É isso que Jezabel ela faz. E quem ela não consegue controlar, ela quer matar. É isso que ele faz. Então você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa aqui. Que nesses dias, você tem que glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque vocês estão vivendo junto com um povo de uma família que tem buscado os dons espirituais, que tem andado em santidade e que tem reprimido não a oração em línguas, mas o diabo. Amém? Nós temos reprimido o diabo. Então, a oração em línguas em alguns lugares, irmãos, é por causa da opressão do diabo. Mas também, em alguns lugares, a oração em língua, ela é perseguida e oprimida por causa de uma ignorância. Ignorância. Nós lemos o último versículo agora, do capítulo 12, versículo 1 de 1 Coríntios, fala assim, irmãos, porém, irmãos, ele fala assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. São pessoas que falta um conhecimento e um entendimento da palavra. E falta um entendimento e conhecimento da palavra. Porque, da mesma forma que eu já falei aqui, que há uma resistência, quando eu era da igreja, minha família, até hoje, eles ainda por enquanto, e havia uma grande resistência. Por quê? Porque havia uma ignorância, nós tínhamos a rejeição deles, porque a gente tinha uma ignorância acerca deles. A gente só sabia deles, da igreja evangélica, um pouco do que passava nos jornais. A gente só conhecia um pouco, para ser mais claro, a gente lá no interior, sabe qual era a nossa fonte de informação? Hoje, qual é a sua fonte de informação? Hoje a sua fonte de informação, raramente alguém senta de frente a uma TV para assistir um jornal, raramente. Hoje em dia é tudo no Instagram, as páginas de notícia ali, e você acompanha ali. Mas onde a gente assistia as notícias, antigamente era o Jornal Nacional. Eu lembro, a gente era pequenininho, a gente morava no sítio, e a hora da gente dormir era quando terminava o Jornal Nacional. Como era que era? Antes o William Bonner era quem? Cid Moreira, depois entrou o William Bonner novinho. Aí quando ele falava assim, boa noite, pronto, aí passava aquela musicazinha, era a hora da gente dormir, a gente ia dormir. Então, a única fonte de notícias que a gente tinha era o Jornal Nacional. E o que acontece? Naquela época havia uma grande guerra, e até hoje existe ainda, mas agora menos, mas existia uma grande guerra entre a Globo e a Universal. Havia uma grande guerra naquela época. E era perseguição, tal, lá contra eles e tudo aquilo lá. E a gente via aquilo, e a gente achava que toda igreja evangélica era igual àquela. Aquela que eu citei o nome, não vou mais citar, me perdoe. É só para vocês se entender, se localizar aqui onde eu estou falando. E a gente achava que toda igreja era daquela forma. Todos os pastores eram ladrão como aqueles. Então a gente generalizava, havia uma ignorância sobre aquilo ali. Você consegue compreender isso aqui?
Acerca dos dons espirituais também é da mesma forma. Tem pessoas, irmãos, que aprenderam algo, ouviram algo uma vez e levam aquilo como verdade. Eu lembro como fosse hoje. A igreja que eu me converti, ela não tinha escola bíblica. Ela tinha culto terça, tinha culto quinta, tinha culto sábado e tinha culto domingo. Era 4 cultos por semana, mas não tinha ensino bíblico. Não tinha ensino bíblico. Não tinha ensino da palavra. Mas eu lembro que eu via muito uma coisa, que era isso assim: só fala em língua se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, você não vai falar em língua. Para que você está falando em língua no meio da igreja? E eu lembro que eu vi aquilo ali. Então, é uma certa ignorância de algumas pessoas, de algumas igrejas, que acabaram, irmãos, generalizando. E você aprende. Quer ver outra coisa errada que você aprendeu sobre a oração em línguas? Eu já falei isso aqui. Uma das coisas erradas que você aprendeu sobre a oração em línguas é que você acha que você só deve falar em línguas, orar em línguas, quando você sente a presença de Deus. Faz muito tempo que eu ensino isso aqui a vocês. E eu tenho desmistificado isso aqui para vocês. Que é ao contrário. Claro, quando a gente sente a presença de Deus, nós somos movidos com um fervor maior. E a gente ora em língua, a gente acaba liberando as nossas línguas. Isso é bom. Amém, amém. Você tem que aprender que o dom que o Senhor te deu. Eu posso ser sincero para vocês? Sim ou não? A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, sim ou não? Diga, o dom também é sujeito. O Senhor te deu o dom, ele é sujeito a você. O dom que Deus me deu, ele é sujeito a mim. Por quê, pastor? Porque o Senhor me deu o dom de línguas. Se eu quiser falar em línguas agora aqui, eu falo. Se eu quiser orar em línguas agora, eu falo. Porque é meu. Claro que não é que você controla os dons. Alguns dons, eles são espontâneos, eles se manifestam, eles precisam de um ambiente para se manifestar, claro. Um exemplo, o dom de profecia. O dom de profecia, não é que eu vou forçar ela agora a dizer assim: peraí, eu preciso profetizar algo, eu preciso, Senhor, me dá uma revelação, me dá uma palavra de sabedoria para a pastora Aurélia. O que é que eu vou profetizar aqui? Vem cá, Senhor. E não vem nada. Mas eu vou preparar um ambiente, eu vou orar, e vou interceder por ela. Eu estava hoje meditando nisso. Veja se não é verdade. A gente leu aqui que Paulo ele falou no capítulo 14, versículo 1. Segue o amor. Mas ele falou assim, acima de todos os dons, busque primeiro qual? O qual? Profecia, de profetizar. Busque primeiro de profetizar. Só que quando uma pessoa ela recebe os dons, na sua maioria das suas vezes, qual é o primeiro dom que a pessoa recebe? De línguas. Eu conheço pessoas que receberam outros dons e não receberam o dom de línguas. Mas eu vi a pessoa sendo batizada com o Espírito Santo. Eu estava lá e a pessoa não falou, mas ela recebeu, ela só não falou. Ela travou ali, ela recebeu outros dons. Mas na maioria das vezes, quase na sua totalidade, o primeiro dom que se manifesta é o dom de línguas. Porque como o pastor Carlos falou, o dom de línguas, ele é um dom que vai trazer ativação espiritual para você e para os demais dons. Amém? Para você não esquecer, vamos lá, diga oração em línguas. Ele é uma ativação para os demais dons. Então, eu estou aqui, eu preciso profetizar uma palavra para alguém. Senhor, me dá a tua palavra. Eu recebi o dom de profecia, Senhor. E agora, Senhor, eu preciso... Sabe o que você vai fazer? Você vai interceder por essa pessoa em línguas agora. Começa a orar em línguas. Prepara um ambiente. E você começa a orar em línguas. Você prepara aquele ambiente. Daqui a pouco, o Senhor dá uma revelação. Tem um pastor, profeta. Ele ensina muito sobre profecia. Sobre o dom de revelação. É um mestre. E ele fala algo, irmãos, que realmente é verdadeiro. Se você fizer isso, você vai ver. Você quer ver Deus desatar o sobrenatural da profecia sobre a sua vida? Começa a orar por alguém. Pega a foto de alguém, abre assim e começa a orar por aquela pessoa. E você começa a orar.
Ora pelaquela pessoa. Daqui a pouco, irmão, o Senhor ele abre para você o manto daquela pessoa. O Senhor vem assim, você começa a ter sonhos com aquela pessoa. Tudo através do primeiro dom que você recebeu, que é o dom de línguas. O dom que vai ativar você e vai ativar os outros dons. Paulo ele diz assim, busque com zelo os melhores dons, mas acima de todos os dons, busque o de profetizar. Nós temos pessoas novas aqui, então é importante eu frisar isso aqui novamente. Paulo ele fala assim, o dom de profetizar, ele é o mais importante. Busque em primeiro. Assim não é? Só que o dom de profetizar, ele é o dom mais importante quando nós falamos em relação à edificação da igreja. Amém? Quando é sobre a edificação da igreja, o dom de profetizar é o mais importante. Porque o dom da profecia, ele vai edificar a igreja. Ele vai te exortar, vai edificar, vai te consolar. É o dom de profecia, ele traz edificação sobre vocês. Agora, quando é a respeito da edificação pessoal, o próprio Paulo ele fala que o dom de línguas, ele é o mais importante. Amém? Então, o dom de línguas, ele é o mais importante para quê? Edificação pessoal. Então, por isso que também ele é o primeiro dom que a gente recebe. E o Espírito Santo está me trazendo a lembrança aqui. Nos primeiros anos da minha conversão, que eu ia para o monte orar, eu ia para o monte, eu dizia, Senhor, eu quero os teus dons, me dá os teus dons, o teu Espírito, Senhor, porque eu li na tua palavra que o Senhor tem dons para dar, esses dons que está aqui, e eu começava a citar 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, eu começava a citar aqueles dons de socorro, dons de discernimento de Espírito, Senhor, eu quero esses dons, e lá na igreja ninguém ensinava sobre isso, mas eu dizia, Senhor, eu quero esses dons aqui, e começava a orar em línguas, eu orava em línguas pedindo aqueles dons. E o Senhor me deu muitos dons que o Senhor me deu foi naquele monte. Eu jovem convertido, o Senhor ele deu um dom de discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito. Esse dom, irmãos, é um dos dons mais importantes para a igreja, é o dom de discernimento de Espírito. Eu lembro que eu novo convertido, ali orando em línguas, eu fui batizado em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo com 3 meses de convertido. E passado alguns meses, quase um ano que eu estava ali naquela igreja, eu fui promovido. Eu me tornei naquela igreja sonoplasta. É a primeira função na igreja. Eu fui promovido, irmão. Eu lembro que eu fui para Mangabeira, comprei uma camisa social e uma gravata. Eu falei, agora eu sou sonoplasta da igreja. Meu Deus, irmãos, eu não sabia o inferno que estava me esperando. Quando chegava aquelas irmãzinhas com um CD com 100 faixas, para você botar 45, e você tinha que passar no controle uma por uma. É essa? Ela dizia não. É essa? É não. É essa? Não é. Era terrível. E eu lembro que eu ficava, a mesa de som era aqui do lado, o altar aqui, e eu estava lá na mesa, e que festividade, o pastor trazia os pastores de fora para pregar. Eu lembro que foi a primeira vez que eu estava aqui no som, e o altar estava cheio de pastor, um com um terno prata, outro com um terno dourado, outro com um terno cintilante, era um negócio assim, e eu estava aqui, aí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim assim, nenhum desses que estão aí em cima são dignos de estar aí. Eu novo convertido, e me deu uma angústia, eu olhava para aqueles homens, dava vontade de chorar, que angústia, eu dava daqueles homens. E como explicar isso? Como falar isso para o pastor da igreja? Como falar um negócio desse? É um jovenzinho, estava lá embaixo ali. Depois passou um tempo. Todos aqueles ali que estavam ali em cima, todos aqueles ali caíram. Todos estavam ali. O dom de discernimento de Espírito não vai deixar você enganado. Nunca vai deixar você enganado. As pessoas chegavam para orar com a gente no monte. Tempo depois, as pessoas chegavam lá na Praia do Sol. Quando eles chegavam, 5 minutos eu conversava com uma pessoa. O Senhor me mostrava aquela pessoa, me mostrava o caráter dela, me mostrava isso, me mostrava aquilo. Eu lembro como fosse hoje. O Senhor começou a me dar discernimento de Espírito. Hoje, qualquer pessoa de vocês, qualquer um de vocês aqui,
Hoje eu já conheço o coração de cada um de vocês aqui. Vocês estão aqui porque vocês passaram na etapa. Porque o pecado de vocês não é para a morte. Por isso que vocês estão aqui. Mas quando qualquer pessoa chega para mim, 5 minutos, 10 minutos conversando com aquela pessoa, o Senhor me dá discernimento no espírito daquela pessoa. Se é um espírito de engano, se é o que é, qual é o problema daquela pessoa. Isso é o discernimento de espírito. Então, todos esses dons que o Senhor me deu, Ele me deu através da oração em línguas. Diga oração em línguas. Tá, vamos adiantar aqui para mim terminar de explicar isso aqui para vocês. Deixa para mim aí, 1 Coríntios 14, 2. Eu vou esclarecer para você aqui sobre o falar em línguas. 1 Coríntios 14, 2. Fala em línguas, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas ele fala porque ninguém o compreende. Em espírito fala mistérios. Então você está entendendo aqui que esse falar em línguas, eu não estou falando para você. Eu não estou falando para você. Esse versículo aqui, ele fala sobre oração em línguas. Calma. Eu não estou falando para você. Eu estou falando em línguas, não é para você. Eu estou falando com quem? A Deus. E ninguém o entende. Ele não fala aos homens, fala a Deus. E ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Cadê o intérprete aqui? Para que eu quero um intérprete aqui? O intérprete aqui, ele não entra. Eu não preciso que ninguém interprete aquilo que o meu espírito está orando ao Deus. Só Ele entende. Aleluia. Paulo diz assim ainda, a minha mente ela é infrutífera. Eu não sei o que eu estou falando, mas o meu espírito, ele ora bem. Ele ora ao Pai. Isso daqui, irmãos, é uma grande ferramenta. Quem for chamado para batalha espiritual, para intercessão, você precisa entender isso aqui. Porque quando você ora em línguas, o diabo não sabe o que é que você está falando. É mistério. O diabo fica lá no pé do seu quarto lá. Eita, ela vai entregar agora a fofoca. Eu vou saber o que ela vai acontecer agora. Tem algumas orações que a gente precisa declarar. Senhor, eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre as minhas finanças, eu declaro sobre meu marido e minhas filhas, eu declaro isso e aquilo. Tem coisas que você precisa declarar. Mas o diabo, você sabe que o diabo ele não é onisciente, né? O diabo não é onisciente. O único que é onisciente é Deus. O diabo não sabe o que é que eu estou pensando aqui agora. O diabo não sabe. Mas se eu falar agora, dizer, Senhor, me abençoa, Senhor, para mim ir amanhã na concessionária e comprar aquele carro que eu quero. Eu estou declarando, amém ou não amém? Mas o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos, escuta só isso aqui. O que vai acontecer? O diabo vai saber. Pode sentar, meu filho, não precisa de segurança não, senta. O que vai acontecer? O diabo ele vai fazer, peraí, amanhã ele quer ir na concessionária comprar aquele carro, ele vai trabalhar para aquilo não acontecer. Entende? Ele trabalha por aquilo que ele ouve, que ele escuta, aquilo que você fala. Mas quando eu estou orando em línguas, o que é que acontece? Quando eu estou orando em línguas, diga assim, o diabo não sabe o que eu estou dizendo. Ele fica lá. Eu lembro, glória a Deus, a gente passou por essa fase. Eu falo ou não falo? Não faz de falar não. Quem pediu para falar, cuidado, vocês precisam orar mais. Mas antigamente, o que é que acontecia? Nos cultos de oração, as mulheres iam para o culto de oração e elas iam orar. E apenas algumas igrejas, que nem todas tinham, a nossa não tinha antigamente.
Mas algumas igrejas tinham muita fofoqueira. A nossa não tinha, antigamente não tinha. E elas iam para o culto de oração para ouvir as irmãs orando. E as irmãs oravam: Senhor, me dá graça, Pai. Porque o meu marido chegou em casa bravo naquele dia. O Senhor viu, Senhor. O Senhor viu que ele falou aquilo comigo e tal. O Senhor viu, Senhor, meu Pai, que a fulana e ciclana, ela se juntou com aquela... E elas começavam a orar aquela oração dela. Meu Deus. No final, todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo no meio da igreja. Você consegue compreender isso aqui? Agora, se você orar em línguas, ninguém vai saber o que você está orando. Nem o diabo vai saber o que é que você está orando. Nem o diabo, irmão Jefferson, vai saber o que você está orando. Tem coisas que você não pode falar para ninguém. Você sabe disso, né? Tem coisas para acontecer na sua vida que você não pode falar para ninguém. Você só pode falar depois que acontece. Inclusive, eu tenho notícia para dar para vocês, mas eu não posso falar ainda. Aleluia. Amém ou amém? Tá, eu vou deixar vocês só mais um pouco ansiosos. O apóstolo me ligou ontem. A gente vai fazer outro retiro. Ainda esse ano. Só não posso dizer o mês para vocês. Só não posso dizer o mês. Quem quer saber o mês? Não digo. Por que eu não posso dizer? Porque tem que esperar acontecer, reservar, pagar, tudo tem esse trâmite. Aí vai que eu diga, é tal mês para vocês. Aí o diabo vai trabalhar para atrapalhar os planos. E aí? Então, só quando estiver pronto. Então, já vai se preparando que esse ano vai ter outro retiro. Amém? Mais poderoso, mais glorioso. Aleluia. Glória a Deus. E ele quer vir passar uns dias aqui na igreja também. Ele vai estar aqui com a gente aqui. Aleluia. Diga comigo, quando eu falo em línguas, eu falo a Deus e não aos homens. Agora catuca o seu irmão e diga assim: deixa eu falar em línguas. Meu Deus do céu. Quando alguém chegar para você e falar assim: meu irmão, esse negócio de falar em línguas direto, tem que ter intérprete. Aí você dá uma rajada de línguas para essa pessoa. Você começa a orar em língua da pessoa. Porque eu falo a Deus. Agora vamos lá, vou explicar o intérprete agora para vocês. Vamos lá, bota aí o versículo 28 agora. Versículo 28. Mas se não houver 27. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, e haja um intérprete. Vocês têm que entender uma coisa. Antes de eu explicar esse versículo aqui para vocês, coloca para mim 1 Coríntios 12 e o versículo 28 também. Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de língua. Aleluia. O dom de variedade de línguas aqui, irmãos, ela está conjugada a ministérios. Por quê, pastor? Porque está na mesma lista de ministérios. Porque o dom de línguas, irmãos, ele tem uma diversidade. Obrigado. Ele tem uma diversidade. São múltiplos. Ele é coletivo. O dom de línguas, irmãos, não é apenas oração. Não, pastor, não é apenas orar. Não é apenas orar. Não, pastor, não. A oração em línguas, eu anotei aqui para vocês, A oração em línguas, ela se manifesta de algumas formas. Primeiro, a edificação pessoal, que é a oração.
Quem fala em língua não fala os homens, fala Deus. E as línguas também, o falar em línguas, ele também se manifesta como algo profético. Uma palavra profética através de oração em línguas. Uma mensagem coletiva para a igreja. Deus, ele pode usar qualquer pessoa aqui para você falar em línguas para a igreja. Olha o dom da profecia em conjunto com as línguas aqui. Quando eu falo em português com vocês, eu estou liberando uma profecia, eu estou falando para vocês, o Senhor me dá uma palavra. Assim diz o Senhor, que ainda esse ano, nós iremos dessa igreja, iremos para uma igreja de 1000 pessoas. A profecia, eu falo em português, assim não é? Vocês entenderam? Só que da mesma forma, o Espírito do Senhor, ele pode me conduzir para entregar uma mensagem para vocês falando em línguas. Aí já não é mais a oração em línguas no pessoal, não estou mais falando com Deus, é Deus falando com a igreja. Entende? A oração em línguas, o falar em línguas, da edificação, é eu falando com Deus. Quando o Senhor ele manifesta a profecia através de mim, é Deus falando com a igreja através de mim. Aí é onde eu estou falando, entregando uma mensagem para você, falando em línguas. Quantas pessoas aqui vão entregar uma profecia e começam a orar em línguas? Ou já fizeram isso? Você está interpretando as suas próprias línguas e você não sabe. Você fala em línguas, o Senhor te dá as línguas, aí vem a palavra e você entrega a palavra. Porque já aconteceu isso com alguém aqui? Você entrega uma mensagem. Tem algumas mensagens que o Senhor vai te entregar assim, falando claramente. Diz a Maria José que esse ano é o ano do crescimento, que ela irá prosperar, ela irá para a Europa, eu vou usar ela. Por que você está rindo, Maria? Você está igual a Sara, viu? Você está rindo. Olha que Sara. Então, o que é que acontece? Deus me dá uma mensagem clara em português, Maria. E eu falo aqui de olhos abertos, não preciso falar em língua. Não, a mensagem já está aqui, O Senhor me deu, o Senhor falou isso. Mas tinha alguns casos que do nada o Senhor fala assim, vai lá e ora por fulano. Eu chego aqui e começo a orar para o pastor Carlos. Começo a orar por ele, começo a orar em línguas. Começo a orar em línguas. Aí daqui a pouco começa a vir a mensagem, o Senhor fala para ele assim. E eu começo a falar, eu orando em línguas, Senhor, diga isso para ele. E eu começo a orar em línguas. Aí você assim, Deus está falando comigo. Só que o que você está entendendo é que você está falando em línguas. Porque você tem que entender que interpretar línguas não é traduzir línguas. Uma coisa é traduzir línguas, outra coisa é interpretar línguas. Amém ou não amém? Eu sei que nem todos estão conseguindo absorver isso aqui, mas se você está conseguindo absorver, aprenda isso aqui. Porque eu só prego isso aqui uma vez no ano, 2 vezes no ano. Mas eu tenho uma apostila sobre tudo isso aqui que eu estou falando, que eu tenho uma apostila só falando sobre isso aqui, sobre oração em línguas, tirando dúvidas. Você que interessa, manda mensagem para mim que eu mando essa apostila para você. Você não vai pagar nada por ela. Também tem um livro de oração em línguas do apóstolo Robson, que eu já li também. É muito bom. É muito bom. E se você ler a apostila do apóstolo, o livro do apóstolo, e você ler a minha apostila sobre oração em línguas, nada do que tem na minha apostila tem no livro dele. Nada que tem no livro dele tem na minha apostila. Mas as duas coisas têm concordância. Edifica. Então, quando Deus ele está me usando em profecia e eu estou falando em línguas, entregando uma mensagem para você, aí sim, alguém precisa que interprete. Às vezes será eu mesmo que estou falando. Quando não sou eu, outra pessoa precisa interpretar aquilo que eu estou falando. Porque senão, a profecia que o Senhor está falando com a igreja através do falar em línguas não vai trazer edificação. Consegue entender isso aqui? Então é aqui aonde precisa do intérprete. É onde as pessoas precisam entender que precisa do intérprete. A oração em línguas, eu descobri isso acidentalmente, igual o David Robson. David Robson aprendeu isso também. A oração em línguas é o que vai fazer você transicionar em oração. É o que vai fazer você transicionar em oração. Quando eu estou em oração, o tempo que eu passo com o Senhor, vamos dizer 1 hora. 1 hora que eu passo com o Senhor. Daquela 1 hora, irmãos, talvez 15 minutos eu intercedo em palavras. Em 15 minutos eu intercedo pela igreja,
intercedo por vocês e tal, negócio. Oro, 15 minutos em palavras. Os 45 minutos é orando em línguas. É orando em línguas. Meu Deus, e eu gosto quando eu vou para o monte. Teve um escapetado lá que destruíram lá o monte. Aí a gente foi para outro. Aí eles começaram a fazer trilha para andar de bicicleta no meio da mata. Eles ficaram furiosos com a gente porque a gente cortou 3 pedaços de pau lá para fazer uma tenda. Estão desmatando a mata. Aí meteram um trator lá dentro e fizeram uma trilha. Aí fizeram a trilha lá de bicicleta lá. Aí parece caminho de formiga. Tem uma trilha para lá, tem outra trilha para cá, tem outra trilha para lá. Aí o que eu faço? Aí a gente ficava orando lá, eles vinham pela trilha e passavam de bicicleta dando susto na gente. Eu falei, então tá bom. Aí agora quando eu vou para lá, eu não oro mais no monte, eu vou para a trilha deles. Eles passam. É incrível que nos dias que eu oro na trilha lá, não passa um na bicicleta. Percebeu isso aí? Só quando a gente está sentado lá, enquanto a gente está orando lá na trilha lá, não passa uma bicicleta. E a gente vai para a trilha, caminhando, orando em línguas. Caminhando, orando em línguas. Daqui a pouco o fogo começa a pegar, a gente começa a orar línguas correndo. Isso aí. A oração em línguas. A oração em línguas. Se você aprender essas ferramentas que eu estou falando para você, você vai transicionar na oração. Algo que o apóstolo ensina e é verdade. Você não pode deixar que a sua oração em línguas ela caia numa rotina. Lembra que o versículo 1 do capítulo 14 falou que a gente fala a Deus e não aos homens, e ninguém entende? Ninguém entende. Inclusive você não entende. Mas não é que você não entende que você não vai ter espírito de oração. Eu estou aqui orando em línguas, mas eu preciso estar ligado nos céus. Agora se eu estou aqui, se eu caio na rotina, eu estou aqui orando em línguas, mas eu já estou pensando no feijão, no fogo. Estou pensando na máquina que vou ter que lavar roupa, os problemas, eita, tem outra conta para pagar, e a boca está aqui, e a mente longe. Irmão, você está só exercitando o falar em línguas, mas essa oração não está sendo eficaz. Ela não está sendo eficaz. A oração eficaz em línguas, você precisa estar falando em línguas, o seu espírito está falando em línguas, e você está em espírito de oração. Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa se conectar àquilo, você precisa colocar o seu coração na oração, o seu fervor na oração. Estou orando em línguas aqui, mas com espírito, com fervor, com vontade. Amém ou não amém? Estou dirigindo um carro aqui, estou no trânsito, estou orando em línguas. Estou na moto, estou orando em línguas. Está lavando o prato, mulherada? Os homens também, não é para pessoa de mulher não. Ainda bem que eu fui rápido. Está lá lavando o prato lá, orando em línguas. Consegue compreender isso aqui? Amém ou não amém? Aleluia. A oração em línguas, irmãos, ela se manifesta de diversas formas. Um exemplo, Atos 2. Coloca para mim Atos 2, versículo 4. Aleluia. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito, meu Deus do céu, a hora está voando, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, qual foi o som que ocorreu? Sabe qual foi o som? É o mesmo som que quando você chega aqui na igreja antes de começar o culto, você vai escutar aqui dentro. Que som é esse? Que barulho é esse aí? Os irmãos orando em línguas. Foi esse som que ocorreu lá. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Por quê?
Porque o dom de línguas, o falar em línguas, ela se manifesta também sobre línguas humanas que você nunca falou. O Espírito Santo pode te conduzir a você falar em um idioma que você não sabe. Você está em um certo lugar e você pode falar num idioma que você não sabe. Faz tempo que eu ouvi esse testemunho, faz tempo. Um pastor que tinha uma igreja pequena. E ele estava cheio de dívidas na igreja, precisando pagar o aluguel, tudo aquilo. Precisava pagar. E senão ia perder o prédio, água, energia, tudo atrasado. E ele estava lá em um culto de oração. Eu estava num culto de oração. Eu estava lá orando em línguas lá. E chegou uma pessoa, sentou lá atrás. E aquela pessoa começou a ouvir. E o pastor estava aqui orando. E tal. Só que eles falavam o mesmo idioma. E no final do culto, aquele cara chegou para o pastor que estava lá na frente e falou assim: pastor, eu estou aqui confuso. Foi o quê, irmão? Não, porque enquanto o senhor estava orando, eu conseguia entender o que o senhor estava falando. Não, pastor, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu consegui ouvir o que o senhor estava falando. E ele falou: e foi o que você entendeu? Ele falou assim: eu entendi, enquanto o senhor falava, eu entendi o senhor dizendo assim: pague o aluguel, a água e a luz da igreja. Pague o aluguel, a água e a luz. Sério? O cara lá, o Espírito Santo fez ele entender o que ele estava falando ali. Eu já vi outros testemunhos de pessoas que falavam em outras línguas, falavam em outro idioma, em outro país. As pessoas ali começaram a entender o que aquela pessoa estava falando em línguas. Isso também é uma variedade, é da variedade de línguas. Amém, amém? Para a gente concluir aqui, tem muita coisa aqui para passar para vocês ainda, muita. Mas eu vou concluir aqui. Porque eu sei o que está para vir sobre nós aqui ainda hoje. Eu já vi esse culto no Espírito. Para a gente concluir aqui. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e Deus te dá o dom de línguas, algumas pessoas vão receber 1, 2 ou 3 palavras em línguas. No máximo. Você só recebe aquelas palavras. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, foi da mesma forma. Eu só falava 2 ou 3 palavrinhas. Mas eu ficava repetindo elas. 2 ou 3 palavrinhas ali. Eram as mesmas palavras. Quando você recebe o dom de línguas, o Senhor te dá. Só que o Senhor, Ele tem uma variedade de línguas. Diga: Deus, Ele tem uma variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Variedade de línguas. A variedade de línguas, e isso aqui é muito importante. Escuta isso aqui, ó. Quando você recebe variedade de línguas, são múltiplas línguas que flui. Se eu falar em línguas, quando eu oro em línguas aqui agora, eu oro aquilo que está dentro de mim. Eu oro em línguas aqui. Mas chega num nível de unção, uma graça de Deus, que começa a fluir outras línguas. Você tem um dom de língua, você fala algo em línguas. Só que passa um tempo, as suas línguas mudam. Quem aqui a sua língua já mudou? Bota a mão. 1, 2, 3, 4. Muita gente. Quem já mudou mais de uma vez? Mais de 2 vezes? Olha aí. Quando as suas línguas começam a mudar, são novos mantos que o Senhor está colocando sobre você. É uma nova unção que você recebe. Pastor, então eu não estou recebendo unção nenhuma, porque eu estou com a minha desde que eu fui batizado. Não é assim não. Aleluia. Deus tem o seu trabalhar, cada um aqui de uma forma diferente. Amém, amém? Então o que você precisa fazer é buscar. Igual você buscou o dom de línguas, agora você precisa buscar o dom de variedade de línguas.
Línguas que irão fluir. Uma nova linguagem dentro de você. Isso acontece muito quando nós estamos debaixo de um manto, de uma unção, de uma graça. Aleluia. E o Senhor trará essa graça sobre nós aqui nessa noite. Oh Espírito Santo. Oh, vamos lá, agora a gente vai orar em línguas agora. Libera suas línguas. Oh, rakia sorrekenderebe akamanderakato korossoderebe kamaya. Recamando rocosom derebe kerebeya. Rancho comaya randekeya. Rocomandere que assomom dele viasaia. Requem de kelebe kono rocho somae.